Olá, estimados estudantes do ensino médio, vocês que adentraram agora a esse caminho, a essa trilha do ensino médio, vocês precisam entender que nós que pertencemos ao conjunto das linguagens, necessitamos trabalhar com vocês com língua portuguesa em duas vertentes. Vamos estudar a língua, né, os aspectos gramaticais da língua, né, em que precisamos melhorar a cada dia a nossa capacidade comunicativa de interpretar textos e compreendê-los e interpretá-los e fazer análise críticas e trabalhar também a literatura. Até aqui, em língua portuguesa, trabalhamos aspectos da língua e hoje nós vamos ter uma aula de literatura. Ainda não é literatura brasileira, mas no ensino médio, no primeiro ano, nós começaremos a trilhar, depois que nós estamos primeiro preparando o terreno para adentrarmos a nossa literatura brasileira tão explorada e bem cobrada nos vestibulares, para qualquer área que vocês pretenderem se formar, né, perpassar num curso, e no Enem também, certo? Então, nós vamos preparar o terreno, ou seja, aprender primeiro quais são os gêneros textuais, quais são os gêneros literários, né? Lembra que na aula passada eu dei para vocês o conceito de literatura. Literatura é a arte da palavra, é aquele texto que tem a linguagem conotativa. Eu falei de denotação e de conotação. O texto que não é literário é o texto dos jornais, dos livros didáticos, das revistas, as enciclopédias, né? Os tratados científicos são textos denotativos que têm por objetivo ensinar vocês literalmente o significado das coisas e os conceitos e os estudos teóricos. Mas o texto literário é aquele texto que é uma forma de representar a realidade através da arte, através do fingimento, porque a arte é fingimento, a arte é uma representação que usa artifícios para demonstrar, para pintar, para pincelar, para colorir, que seja no sentido figurado ou que seja no sentido de demonstrar algum quadro, alguma pintura, certo? Então, nós vamos aprender hoje, na nossa aula, um pouquinho sobre os gêneros literários. Quais são os gêneros literários que nós vamos utilizar, tá? Que a gente vai começar a aprender. Então, nós temos aqui, né, a nossa aula, a capa da nossa aula é essa aqui, né? A capa da nossa aula traz aqui literatura. Vamos falar para vocês das imagens em que estou representando aqui, tá? As imagens que represento para vocês aqui é essa. Aqui tem literatura com um conjunto de linguagem não verbal enorme, né, que contempla tudo aquilo que envolve a arte literária, né? O que é literário, como eu já falei para vocês, tem algo parecido com literal, mas literal é o sentido verdadeiro da coisa, o sentido materializado da coisa, tá? Então, nessa aula de língua portuguesa, essas imagens que vocês estão vendo aqui, ó, eu tenho aqui uma imagem representando o gênero épico, uma imagem representando o gênero lírico, né? Uma também aqui é épica, né? Porque aqui é o cavalo de Troia, né? Que todos conhecem desde o sexto ano que a gente aprende um pouquinho sobre Grécia, né? Então, o confronto, o combate, o embate entre gregos e troianos, né? Onde nesse cavalo feito, né? Inclusive até a tecnologia utilizou o cavalo de Troia para se referir a vírus, né? Por que vírus? O vírus é algo que entra como ladrão, né? Escondido para tentar contaminar um computador. Então, o cavalo de Troia é onde os guerreiros ficaram escondidos naquele cavalo gigantesco para depois realizar o seu ataque. E aqui nós temos o gênero dramático, né? Que tem a ver com teatro. Então, esses são os gêneros que a gente vai ver hoje. A gente não vai se aprofundar em dramático, porque ele é um pouco mais amplo, mas nós vamos estabelecer uma diferença entre épico e lírico e vamos entrar também um pouquinho nos gêneros textuais modernos, tá? Então, o que é uma épica? Épica é uma narrativa que envolve história, mitos e lendas, em que os fatos grandiosos de um povo são narrados por uma voz épica, diferente do que uma voz de um poeta com seu eu lírico expressa na sua subjetividade. Então, gente, épica é a voz de que aparece nas epopeias. Epopeias são as histórias de um povo que tende a engrandecer a história do povo, a cultura daquele povo, né, que ficou em destaque. Não tem é claro que se fala dos heróis
das façanhas dos grandes heróis, né? Dos grandes homens, dos grandes heróis. Mas, na verdade, o objetivo não é só enaltecer o herói sozinho, e sim toda aquela trama em que eles invocavam os deuses, eles acreditavam em toda aquela sua divindade, né? Porque envolve, na época, mito. O que é mito? É derivado da palavra mitologia, né? Nós sabemos que o berço da civilização mundial, né, no que diz respeito ao surgimento da mitologia, religião e depois filosofia, é a Grécia, né? Nós sabemos que da Grécia que parte todo o tratado filosófico, todo o conhecimento filosófico, os grandes sábios, né? A partir da Grécia, a gente pode estudar a filosofia socrática, né? Porque Sócrates ele viveu ensinando os jovens, tentando fazer a cabeça dos jovens contra aquele sistema que dizia que tinha uma divindade para cada coisa na natureza. Ele acreditava que algo no universo conspirava, né? Tinha algo sobrenatural, só que não tinha chegado ainda a religião para predominar a questão do cristianismo. Então, ele acreditava que que o universo conspirava com um conjunto de ideias. Tudo que Sócrates falou, ele não escreveu nada. E ele sempre dizia, só sei que nada sei. Daí o seguinte, quando ele se foi, Platão, que foi o seu discípulo seguidor, escreveu tudo aquilo que Sócrates escrevia. E de Platão veio Aristóteles como seu seguidor, né? A partir de Sócrates surge a escola, surge a educação, os moldes que nós temos na educação hoje. Então, partindo aqui para o que é a épica, né? Quando se fala de épica, nós lembramos das epopeias greco-latinas. Nós sabemos que os dois impérios, as duas civilizações que mais contribuíram para disseminar a cultura literária, a cultura artística, foi a Grécia e o Império Romano, e Roma, né? Onde hoje é a capital da Itália, né? Então, por isso que greco-latina. Por que latina? Porque o latim foi a língua mãe de uma infinidade, de uma diversidade grande de línguas. Inclusive, a nossa língua portuguesa, ela é filha dessa língua mãe, que até hoje está morta. O latim não é língua oficial de nenhum país. Na própria Itália, sede onde Roma está lá presente, é a capital, se fala o italiano. O latim morreu, mas morreu em que aspecto? Morreu no sentido de ser considerada uma língua oficial, né? Ela hoje é uma língua que é usada na igreja, usada lá no Vaticano, né? Nos serviços religiosos pelo Papa e pelos cardeais, enfim, e por algumas palavras utilizadas pela igreja. E o latim é estudado na Alemanha, apesar de que a Alemanha é uma língua oriunda do ramo anglo-saxão, mas, na verdade, lá se estuda o latim, porque todo tratado científico nas faculdades, nos cursos de ciências, tem que utilizar. Inclusive, a tabela periódica na química que vocês vão estudar ou estão estudando, não sei, todas aquelas nomenclaturas da tabela periódica é baseado no idioma latim. Então, partindo aqui para a nossa épica, né, a greco-latina, as epopeias greco-latinas foram quais? Ilíada e Odisseia, do grego Homero.